Il arrive que la réalité soit trop complexe pour la transmission orale. La légende la recrée sous une forme qui lui permet de courir le monde. Il était 24h17, heure ossianique, quand j'arrivais dans les faubourgs d'Alphaville. Muitos sons de noite, assim, na sua casa? Não, não muito. É bem silencioso. É, só a filha do vizinho que fica chorando, mas de resto é silencioso. E até na rua, sabe? Não tem muitas baladas aqui, não tem muitos bares, porque tudo fecha. Não tem incentivo das pessoas que moram em Alphaville para manter esse tipo de lugar de confraternização do jovem. Eles querem que a partir das 22 esteja todo mundo em casa e as ruas estejam tranquilas e que seja um lugar utópico, basicamente. Pô, eles também não são bobo nem nada, né? Final de expediente a gente querer parar eles aí pra... né? Meu nome é Murilo Portela. Hoje eu vim aqui no condomínio para ir numa festa que me chamaram, né? Que eu tinha colocado meu nome na lista, até então colocado meu nome na lista, né? Mas pelo jeito eu não fui barrado na portaria e não pude entrar. Na verdade, meus dois irmãos estavam aqui, né? Eu estava trabalhando em Salto. Semana passada eu cheguei aqui, né, na cidade onde eu moro, que é Itapevi. Estava trabalhando lá com meu pai. Quando eu cheguei aqui, lá em Itapevi, eles falaram que tinham colocado meu nome na lista numa festa, que chamaram eles, que tinham colocado o meu e o deles dois. A lista ela foi selecionada, então removeram o meu nome. Daí quando removeram o meu nome, eu vim aqui e tal, cheguei na dona da casa, falei, não, removeram o meu nome, meus dois irmãos estão entrando. E ela falou, foi a dona da casa que estava com a lista de convidados na portaria e conversou com você? Exatamente. Então ela disse para mim, não, que o senhor pode esperar e que se não der todo mundo que está na lista até o horário de chegada, eu poderia entrar até então, né? Chegou, deu o horário de entrada, as pessoas não chegaram, elas me disseram que ia vir 2 carros com 10 pessoas
e que ia fechar a lista, certo? Eu fui um pouco enganado até, porque eles falaram sobre a informação, eu escutei que teriam 70 pessoas ainda, e 10 carros, sendo que era uma lista de 120 pessoas, ou seja, chegariam 90 pessoas e ainda daria para mim entrar, porém foi só uma desculpa. Eu sou o Samuel, tenho 18 anos e moro no Alphavita. Eu sou o Enzo, tenho 19 anos e moro no Alphavita. Sou o João, tenho 20 anos e moro no Residencial 4. Estamos indo na casa de um amigo nosso, num evento. É, a gente tá indo na casa de um amigo nosso. E foi tranquilo a entrada de vocês pela portaria onde vocês estão indo? Não foi tranquilo. É chato pra gente, mas só que a segurança é boa, então não tem o que discutir. Dessa vez não deu muito certo não, mas a gente conseguiu entrar pelo menos. O que vocês esperam desse evento que vocês estão indo hoje? A gente vai conhecer pessoas novas, curtir, estar com pessoas diferentes, ainda mais em Alphaville, que é uma bolha, é legal. Eu concordo, eu acho que assim, a gente sempre vê as mesmas pessoas, as mesmas caras, entendeu? E tem muito que mudar, né, Alphaville? Muita mudança aí pra frente. Honesto? Acho que tem muito mimado aqui, mano. Tem muito, assim, as pessoas que nascem aqui em Alphaville, elas têm uma cabeça muito fechada. Eu vi um dado um dia que Alphaville tinha 60% de herdeiros aqui. Então tem muita gente que é filho de empresário, só que não tem a mentalidade de empresário, não tem a mentalidade empreendedora, de estudar. E, igual ele falou, eles são mimados e por causa disso eles perdem amizades, são falsos, não trabalham com a verdade e com o caráter. Isso é muito ruim aqui em Alphaville. Não, eu conheço o dono, eu falei com o dono, realmente não poderia entrar fora da lista. A dona da casa é a mãe do dono, que está com a lista, está na portaria. Depois disso, né, eu tentei conversar com o dono até então, mas não adiantou de nada. Pior que eu não conheço ele, juro, eu fui convidado por outras pessoas. Eu não conheço o dono, mas sobre a questão dele estar cobrando, eu acho que é válido, porque a casa é dele, né? Ele vai, talvez, tem o risco de quebrar alguma coisa, tem o risco de alguém passar mal, porque é uma festa, isso é normal. Então é válido muito porque ele está oferecendo a casa dele para fazer um evento com um monte de pessoa que às vezes ele nem conhece. Os dois irmãos estavam em Itapevi, a gente estuda aqui em Alphaville. E eu estava trabalhando em Salto para ganhar uma grana e tal, eu já usaria o dinheiro aqui na festa, tanto para comprar consumo e pagar a entrada da festa. O dono da festa, ele era um estudante da escola que nós estudamos aqui em Alphaville. E eu conheci ele dessa forma, não tinha muito contato com ele durante o nosso tempo de aula, mas eu conheci sim, era um conhecido. Todo fim de semana é sempre o mesmo. A gente sempre sai, bebe, enche a cara e no domingo a gente tá com a cabeça mal ali porque encheu o cu de cachaça no dia seguinte, né? Então assim, é isso. Eu boto fé, geralmente. Eu adoro o rolê, velho, adoro. Geralmente é isso mesmo que ele falou. Depende, eu acho que como eu conheço ele, esse era um dos casos dele. E tipo assim, hoje tem pessoas igual ele, igual o Enzo, igual eu, outras pessoas que eu conheço que pode encher o cu de cachaça hoje, mas amanhã a gente pode acordar, a gente sabe o que a gente fez, a gente não vai brigar, a gente não vai fazer coisa errada no sentido assim de invadir a privacidade de outra pessoa, e a gente sabe muito bem o que a gente faz e também, às vezes a gente pode acordar de ressaca, mas a gente está pronto para outra, não para outra festa, mas para trabalhar, para fazer aquilo que precisa ser feito. As pessoas de Alphaville são pessoas normais. Eu acho que o fato de morarem em Alphaville não influencia nada. Eu acho que, assim, na minha opinião pessoal, eu acho que às vezes as pessoas parecem mais arrogantes por cumprirem mais ordens, tanto do local onde elas habitam, que nem o condomínio, né, que provavelmente as normas devem ser bem rígidas, por causa que o aluguel também não deve ser muito barato. Então, por questão de tanto conhecimento jurídico, as pessoas sabem dos direitos delas, então elas não deixam que nada exceda isso e às vezes acabam parecendo um pouco arrogantes. Cara, falta muita responsabilidade para quem mora em Alphaville, de verdade, porque tem muita, na verdade não falta responsabilidade, falta caráter em Alphaville, porque roda muita fofoca, entendeu? Pessoas responsáveis até tem, mas só que fofoca é o que mais tem aqui, e isso mata as pessoas, quebra a reputação de pessoas e até acontece casos de suicídio. Il y a pas mal de gens que, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y a pas mal de gens qui, bon, ça, il y
On n'arrive pas à s'adapter ici. Ça, merci. Les autres, ceux qui se suicident pas, qui s'adaptent pas. Oh, les autres, on les exécute. Oui, les autorités, mais on se cache. Il n'y a pas beaucoup qui restent. Eu acho que a precaução vem um pouco da desinformação da mídia, que às vezes passa uma coisa sobre um certo lugar que parece ser mais agressivo, mas às vezes nem todo mundo, nem a fama daquele lugar condiz com o comportamento das pessoas de lá. Os moradores de Alphaville estão revoltados. Eles dizem que os serviços não condizem com o que eles pagaram. Um assalto aqui, outro ali, medo e insegurança. É assim que os moradores de Alphaville estão vivendo. Geralmente, a sexta-feira começa mais animada por conta do final de semana. Mas, desta vez, não foi isso que aconteceu. No dia 1º de julho, Alphaville acordou em estado de alerta. Uma suspeita de assalto ao Banco Bradesco, localizado na Alameda Rio Negro, parou Alphaville. As principais mídias nacionais registraram a ocorrência. Então, isso causou bastante tumulto na manhã de hoje em Alphaville. Mas, assim que foi adentrado o prédio e vistoriado todas as salas, não tinha ninguém no prédio. Então tratava-se de alarme falso. Segundo a área, houve um erro de informação. O sistema de alarme de uma empresa pode falhar. Um equipamento eletrônico pode dar uma pane. A associação possui uma contrassenha integrada com as empresas monitoradas pela área, o que facilita. Antes de entrar no prédio, a gente pede uma contrassenha. Eu acredito que Alphaville é um lugar que concentrou um número grande de empresários, não só de empresários de indústrias e empresas grandes, mas empresários do digital. Aqui observou bastante gente do digital que fez multimilhões, até bilhões de dinheiro no digital, porque eles entenderam que às vezes o lugar que você está, a experiência que você passa, a segurança que a Alphaville tem, pode passar uma experiência diferente para quem vem de fora. Você pode ter certeza que quem vai em Goiânia, quem vai em Porto Alegre, quem vai em Brasília, quem vai nesses lugares que são conhecidos, Rio de Janeiro, quando chega em Alphaville, eles pensam que eles estão em Miami. Eu acho que existe uma tendência de temer o que eles conhecem, não o que eles desconhecem. Não só em Alphaville, né, mas na maioria das partes do mundo eles temem o Rio de Janeiro, mas tanto por causa dos seus tanto por causa dos seus casos de uso de arma de fogo indevido, quanto da agressividade das pessoas em relação a constantes casos de furto no estado. Mas eu acho que isso não condiz com as pessoas que moram lá, que eu já tinha dito. Conhecem alguém famoso que mora aqui em Alphaville, assim? Conheci muitos. Deolane. Tem o Cocielo, Cássio, tem vários. Tem bastante famoso aqui em Alphaville. Aqui tem muito famoso porque eles entenderam que aqui é seguro. Aqui tem Casa Grande, Daniel Alves, Paulo Vieira, Marcos Marques, Pablo Marçal. Todo mundo. É uma oportunidade de vida assim que poucos têm. Então quem mora assim só agradece, sabe? Agradece, começa a enxergar mais algumas coisas. Lembrando um detalhe, a gente não é que a gente fala mal de Alphaville, a gente em nenhum momento aqui quer deixar bem claro aí para a entrevista que a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de ideias. Vamos debater ideias. Pessoas são pessoas têm sentimentos, a gente não está debatendo sentimentos ou pessoas, mas está debatendo ideias que acontecem com o choque das mentes aqui em Alphaville. Em questão em Salto, no lugar que eu trabalhava lá como numa empresa de reformas. Eu estava trabalhando numa casa grande, né, lá em Salto. A gente estava fazendo uma parede de cimento queimado, que seria a garagem. E quando o dono da casa chegou, ele perguntou por que eu estava trabalhando naquela situação. Daí eu perguntei em que situação. Ele num trabalho tão deplorável. E eu não considero o meu trabalho deplorável, né, da forma que ele dizia. Então eu disse, não é um trabalho deplorável, é um trabalho que eu gosto, é um trabalho que eu sei fazer. E ele me olhava com um rosto estranho, de uma pessoa que julga outras pessoas simplesmente por não terem a mesma condição ou a mesma capacidade intelectual no próprio trabalho como as outras, né?
Você nunca sofreu esse mesmo julgamento aqui em Alphaville, de pessoas que estudam com você ou que moram aqui? Bem, tirando o que eu já acabei de sofrer, eu acho que às vezes, algumas vezes. Pode ser honesto. Eu estudei no Leandro Mendes, ele fica próximo à sede do Bradesco, aqui perto. Em geral, as pessoas são bem comuns, tirando a questão que elas nem chegam para conversar com você, por causa que às vezes elas te temem um pouco. Principalmente eu, que era um cara mais reservado, então por conta do meu tamanho e minha estatura, até as pessoas ficavam com um pouco de medo. Até por saberem que eu moro em Itapevi às vezes. Talvez. Eu nunca tive caso ruim e estressante de Uber voltando dessas festas. Geralmente eu volto de Uber, a maioria das vezes, ou a gente volta com algum amigo nosso. Mas já teve vezes que o Uber deixou a gente na mão, tipo, de não aceitar a corrida, a gente voltar a pé. Só que, por incrível que pareça, Alphaville é o lugar que eu ando com o meu iPhone 4 da manhã aqui na rua. Então, tranquilo, porque eu sei que ninguém vai me assaltar. Você valoriza muito isso? Muito. Segurança é tudo. Segurança e saúde é uma das coisas principais para alguém vir morar em algum lugar. Play. Maria José de Almeida, moro em Barueri. Quantas condições tem que pegar até chegar na sua casa? Eu pego uma só. Entendi. Quanto tempo você demora para chegar lá? Demora mais ou menos 1h40, 2 horas às vezes, dependendo do trânsito. Que horas que você acorda? Às 5 da manhã. Entendi. E você, o que você acha da segurança de Alphaville? Mais ou menos. Porque hoje em dia não tem ninguém seguro em lugar nenhum. Bom, eu, graças a Deus, nunca fui revistada não. Nos condomínios que eu sempre trabalhei, nunca fui revistada. Graças a Deus. Carlos Roberto, eu moro em Itapevi. 2 conduções, praticamente 1 hora. Bom, eu estou vindo para cá, é a segunda vez, eu não tenho o que reclamar. Segunda vez que eu trabalho no residencial, não tenho o que reclamar. Para mim a segurança é boa. Trabalho na área de construção civil, como azulejista. Essa segunda vez que estou vindo para cá, eu dei início hoje. Numa residência aí, dei início hoje. Só a bolsa, que geralmente eles dão uma olhada, né, na bolsa, quando a gente chega e quando a gente sai. Do condomínio a gente tem que seguir, até porque eles não mexem na nossa bolsa, eles só pedem para abrir e nem olham o que tem dentro, nem nada. Entendi. Tranquilo. Meu nome é João Pedro e eu moro aqui no 11. Alphaville eu moro desde quando eu nasci, há 14 anos. Eu tô indo lá pro Alphaville Tênis Clube, pro ATC. O ATC é o clube ali em Barueri. É o clube, você pode fazer esporte, tem cantina, tem de tudo. É bem legal. Vou fazer judô. Fazer judô. Dá uns 15, 20 minutos. Eu nunca tive problema com a segurança, que acho que até é boa, assim. Nunca tive problema. Eu acho que até que tomam cuidado com essas coisas, mas não tanto quanto em São Paulo, esses lugares, assim. Mas até que tomam cuidado, sim. É isso.
Tarde, meu nome é João Pedro, eu sou motoboy há uns 3 anos. Fiquei 1 ano e meio de bike, tô 1 ano e meio mais ou menos como motoqueiro, né, com a moto. E tô aqui em Alphaville 3 anos diretão pelo iFood, pelo aplicativo, no delivery, desde a pandemia que eu tô aqui na rua. E é isso. Aí o que eu acho aqui do Alphaville? Tem seus pontos positivos e negativos, né, como qualquer coisa, mas por ser uma região mais cheia da grana, né, falando português bem claro, podia ter uma taxa de condomínio, né? Às vezes a gente com uns 10, 15 minutos numa portaria e não ganha nada pra isso. A gente podia estar fazendo outra entrega, tá ganhando mais dinheiro. Então a gente tá perdendo serviço, né? E que mais? Às vezes parece que tem muito carro caro que vem com defeito de não ter seta, né? Aí a gente se vira no trânsito, às vezes xinga um pouquinho, às vezes segura. Mas é bom, tem menos trânsito porque eu sou de São Paulo, tem menos farol. E é isso, estamos na luta, né? Não pode parar. Estamos aí das 11 da manhã até as 10 da noite, às vezes fica até meia-noite quando o corpo aguenta. No desespero pega das 7 à meia-noite, tá ligado? Mas estamos aí na luta, estamos correndo atrás. Moro em Osasco, ali no Padroeira, ali no famoso Inferninho. E é uns 15 minutinhos, Rodoanel, Castelo, estamos aqui. Castelo, Rodoanel para voltar, estamos lá. É tranquilo, é a parte divertida do dia, esticar a moto na rodovia. É diversão, ver o que ela consegue fazer. E é isso. Aqui tem muita diversidade, né? Tem umas lojas diferentes aí no centro comercial. Eu sou meio nerd, eu gostava de ler quadrinho, tinha umas lojas aí, não tem mais. Mas tem loja aí de jogo de tabuleiro, que também é da hora, tá ligado? E a região é legal, nosso restaurante aqui é bacana, a região é legal. Um dia ainda quero vir morar em Barueri, no futuro eu quero estudar, arrumar um trampinho melhor, né? Tô com um projetinho aí. Mas aqui é legal, entendeu? Só os motoristas que não dá certo, que enche o saco, as portarias também, tá ligado? Cliente folgado que demora a aparecer do prédio, mas ainda da Zona Oeste eu acho que ainda é a melhor região para trabalhar. Não é perfeito, mas é o menos pior. Aline. Henrique. Raíza. Eu tô indo pra Carapicuíba Ariston. É o 528 a linha. Eu tô esperando o 449. Qual cidade que é? Onde que é? É Santana de Parnaíba. Tô esperando 291, que é pra Jandira. Olha, vai demorar, que ele não passa com tanta frequência e o trânsito vai demorar umas 8 horas eu tô em casa. O meu depende, acho que a maioria dos dias, acho que 15 minutos, 20 minutos mais ou menos. Por volta das 7 horas eu chego para do trânsito. Olha, dá pra perceber a diferença de classe, assim, né, bem discrepante, mas dá pra perceber também o tanto de gente que trabalha aqui, né? Que o ponto é sempre lotado, os ônibus é sempre lotados, não tem outra alternativa. Você vai nele ou você vai nele. O que a Aline falou é muito parecido com o que o meu, né? Aqui é um lugar muito movimentado, né? Então, tipo, principalmente nessas horas, 5 horas, 5 e meia, tá lotado aqui também. Jesus, é uma doideira pra pegar ônibus aqui. Realmente, tudo que eles falaram é verdade, que é sempre cheio, muito lotado, falta ônibus às vezes, mas a gente acostuma, né? Não tem um lugar que seja totalmente seguro, né? Acho que é menos pior. Em todo lugar você não tá 100% seguro, mas quando você tem um aglomerado de pessoas, eu acredito que eu tô mais propício a não ter menos risco de roubo, enfim. Comparado com os outros lugares, aqui realmente é mais seguro do que os outros lugares. Tá? Mais avançado, né? Eles caminham mais rápido do que as outras cidades. Aí eles vão progredindo. Aqui os recursos são maiores, né? Então, tipo, né, você tem uma concentração, né, monetária maior, né? Então... concordo com o que eles falaram. Carlos Eduardo. Você trabalha em Alphaville? Trabalho aqui em Alphaville, dentro do centro comercial. Há 1 ano e 7 meses. Moro aqui em Alphaville do dia 5 de janeiro de 2021. Rapaz, assim, eu gosto de morar aqui, porque assim, tem bastante acessibilidade, né? Mercado na frente, outro mercado aqui. E dentro do centro comercial mesmo, assim, tem muita acessibilidade de vários comércios. Por isso que eu gosto de morar aqui. Sim, eu nasci e me criei no Paraná. Desde quando eu vim aqui para Alphaville, eu trabalho com marketing digital. Então, assim, essa energia do pessoal aqui, que tem bastante gente que trabalha com marketing digital, então nós que estamos no meio do marketing digital, a energia aqui é diferente, entendeu? Principalmente por essas pessoas que, assim, que também acolheram, né? E pelo pessoal que já trabalha aqui, entendeu?
Olha, eu não posso generalizar, mas na minha época, com as pessoas que eu ia pra escola, era passado aquela coisa, sabe, do preconceito, de, tipo, achar que pobre sabe, não é gente, tipo, ser extremamente homofóbico, extremamente racista também, tipo, eu acredito, tipo, eu em 2008, quando eu tinha 10 anos, eu fazia piadas racistas, e por eu ser de Alphaville e conviver num lugar que é meio que aceitável falar essas coisas, foi um esforço muito grande que eu tive que fazer dentro de mim mesmo para me desconstruir, sendo que, tipo, tudo à minha volta falava que isso era normal, entendeu? Et alors, Alpha 60 et 150 lumières en est plus forte. Alors, Je vois. Les gens sont devenus esclaves des probabilités. Veridial ici, Alphaville, c'est une société technique, comme celle des termites ou des fourmis. Je comprends pas. Probablement, il y a 150 lumières-années. 150. 150 et 100. Qu'il y avait des artistes à la société fourmi. Oui. Des artistes, romanciers, des musiciens, des peintres. Aujourd'hui, plus rien. Rien comme ici. C'est le professeur von Braun qui a organisé tout ça. Il obéit aux ordres de logique. That's all. What if so? C'est ici entre... Meu nome é Guilherme, eu vim a primeira vez aqui na adolescência, com mais ou menos uns 12 anos de idade. Aos 22, eu morei aqui durante mais ou menos uns 3 anos. Atualmente eu não sou daqui, mas eu frequento por conta do meu sogro e da família ter casa aqui em Alphaville. Meu nome é Gustavo de Góes Gonçalves, tenho 20 anos e eu estudo. Faço administração no INSPER. O Leandro Henrique dos Santos, trabalho na Feira Livre, né? A gente trabalha com vendas, vendedor na Feira Livre. A gente vende frutas em geral, hortifruti em geral, né? Frutas. De fato, foi idealizado desde sempre que era um condomínio, era um conjunto de condomínios de luxo, né? Um bairro nobre. A priori eu não sabia que era dividido em dois municípios. Eu achava que tudo fazia parte de Barueri. Por um tempo até eu pensava que fazia parte de São Paulo, né? Aí vindo morar aqui eu vi que tinha uma complexidade, teve uma estrutura, foi um planejamento. É algo bem diferente e é bem interessante o conceito de Alphaville. Eu uso um pouquinho, eu uso bem pouco da feira, tipo, uma vez por mês eu acho que eu vou. Mas a academia eu uso todo dia. O resto eu não ligo tanto, acabo não usando tanto. Mas assim, a feirinha eu acho que é uma coisa boa pra ter. A academia eu acho que os outros, tipo a quadra, são meio necessários pro condomínio, assim. Sim, a feira dentro do condomínio ela tem um prol que é a organização. Né? A feira é bem organizada, né? Tem gritaria, como uma feira comum, não tem sujeira. Aqui você consegue trabalhar com mais tranquilidade, você consegue dar uma atenção melhor para os clientes, né, dentro do condomínio. Bom, além disso, assim, é que eu falei, a grande diferença é que eu falei, a tranquilidade, mas aqui você tem mais segurança, né? Tanto para quem vem na feira, os clientes, quanto para nós feirantes também é mais seguro, né? Acho que é o grande diferencial. A expectativa a respeito dos condomínios foram superadas, na verdade. Eu achava que era uma coisa, foi até melhor. Os condomínios realmente são muito bem estruturados, a segurança pública que funciona, visando outros municípios, né, principalmente de onde eu moro, que é da Baixada Santista, aqui é muito melhor. Mas também teve a minha expectativa de comércio aqui não foi tão superada. Eu achava que tinham melhores restaurantes, tinha uma estrutura um pouco melhor, e eu vi que aqui essa parte de comércio ainda tem muito a se desenvolver, mas está crescendo legal, está crescendo bastante e isso é bem bacana. E o que você acha que é bom de morar em Alphaville?
Ah, segurança e acredito que é bom ficar um pouco longe da cidade grande, assim, um pouco da calma, né? Coisas tipo trânsito, cuidado com a nossa segurança, por exemplo, tipo, muitas pessoas que moram em São Paulo elas já têm as manhas de tipo esconder o celular, essas coisas, e a gente acaba ficando meio desatento com isso, eu acho. Ó, vou te falar que a gente faz feira em várias regiões de São Paulo, né? Então, Grande São Paulo, Zona Leste, Norte, Sul. E aqui em Alphaville não é muito diferente não, porque o cliente quando ele vem aqui na feira atrás de uma mercadoria, a procura dele, a recepção que a gente tem dos clientes, a receptividade é igual, tá? Não é muito diferente. Então os clientes aqui, eles vêm atrás da mercadoria, eles querem coisa boa, a gente atende eles bem, então não tem muita diferença. Tá? Claro que a gente vê que está subindo muitos empreendimentos novos, está sendo loteado vários lugares. Aqui também eu percebo que é um lugar que tem... É um bom lugar para investimento. A gente percebe que a parte de cima também de Santana de Parnaíba é um lugar que está crescendo, novos condomínios. Então eu acho que ainda tem muita coisa por vir. E o que você mudaria em Alphaville se pudesse para melhorar no seu dia a dia? Putz, acho que eu não mudaria nada, assim, eu gosto do jeito que é, que eu cresci aqui, então eu tô bem acostumado. Eu acho que eu faria novos centros comerciais em alguns outros pontos, mais perto, por exemplo, aqui de cima, onde estamos aqui, Alfa 11, é um pouquinho mais distante do centro. Então, eu acho que tem vários condomínios aqui, inclusive o Alfa 11, salvo engano, é o maior condomínio de Alphaville, né? Então, tem uma população bem grande aqui, restaurantes renomados, uma infra no geral, aqui para essa parte mais de cima, para meio que descentralizar ali a parte da Rio Negro e trazer um pouco mais de vida aqui de comércio para a parte mais perto de Santana de Parnaíba. Rapaz, Alphaville é um bairro bem organizado, hein? Falar que mudar alguma coisa aqui, acho que não... Eu não consigo te dar essa visão agora, assim. Porque aqui é bem organizado, aqui tem segurança, aqui você se sente seguro, né? Para onde você anda aí tem bastante segurança. Tá, cara. Eu acho que assim, a gente fica muito mal acostumado morando aqui, querendo ou não, a gente tipo, não é preparado para o mundo real, né? É só isso mesmo, eu acho, acredito. Talvez mais acesso de saídas aqui de Alphaville, porque a gente vem com um caminhão grande, né? Então, quando a gente vem, tem 2 acessos só, que eu conheço. Mas quando pega um pouquinho o horário de faculdade e de escola, né, tem objetivo aí, é um pouquinho de trânsito. Talvez seriam os acessos. É que são 2 acessos, né, pela rodovia, né? Então, um você passa pelo centro e um você vem por baixo ali, Barueri, até Santana do Parnaíba, né? Então, esses acessos, quando trava, você não tem muita saída. Então, talvez seria essas mudanças. Você acha que se não tivesse tantos muros e portaria seria melhor para esse comércio poder florescer na rua de outro jeito? Com certeza, mas aí entra a parte da segurança pública, né? A gente sabe que hoje já está complicado em qualquer lugar do Brasil. E eu acho que esses muros e portarias trazem segurança para os moradores. E a gente sabe que funciona um pouco mais aqui a segurança pública, a Guarda Municipal daqui é muito efetiva, a gente dá valor a isso. Mas mesmo assim eu acho que tornaria uma insegurança para os moradores e para os visitantes aqui do bairro. Que insegurança você acha que talvez poderia trazer isso? No geral, acho uma facilidade para roubos, furtos. Com certeza a polícia teria que ser muito mais efetiva, né? E aí isso daí eu acho que entra uma parte de segurança pública bem intensa que eu não tenho muita sabedoria assim para discorrer. Beleza? Tem os dois lados da história, né? Por um lado traz segurança para umas pessoas e pros outros tipo, impossibilita deles passarem. Mas eu acredito que é algo necessário, assim. Se as pessoas estão pagando por isso, eu acho que é válido. É a escolha delas, assim. Rapaz, eu acho que com a mudança, assim, do cotidiano, do pessoal, eu sou de uma geração que brincava na rua. Sou de uma geração 80. Então, quanto mais, eu acho que esse tipo de segurança, portaria e muro, traz mais facilidade para as pessoas, tá? Mais liberdade, né?
tendo crescido aqui e não tendo vivido em outro lugar, principalmente nos anos formativos, você fica meio assim, você não tem outra referência, e não tendo outra referência, é difícil para você dizer o que uma coisa é. É tipo perguntar para um peixe o que é água. Mas claro que eu já visitei outros lugares, já convivi em outros lugares com pessoas de outros lugares. Eu já percebi assim similaridades entre quem mora em Alphaville e diferenças com pessoas do mundo normal, por assim dizer. Eu acho que primeiramente Alphaville foi como um projeto da paranoia de uma classe média ou classe alta com a violência urbana. A violência urbana, ela é relativamente justificável para essa classe média e classe alta, mas a solução que foi encontrada foi essa paranoia de se murar e se isolar do resto da sociedade. Isso já é um problema por si só, porque a maior coisa que evita os crimes e evita esse sentimento de alguma coisa ser perigosa são lugares populados. E a solução de Alphaville foi justamente se isolar do resto da cidade. Então, aqui os muros, obviamente, eles conferem a segurança, mas eu acho que os muros constantemente estão lembrando os moradores daqui, que existe o perigo. Eu acho que esse é um peso nas costas que as pessoas que moram em São Paulo, na cidade, em ruas normais, não carregam. Porque se existe um muro, a gente sempre pensa que existe um perigo. E eu acho que as pessoas aqui, elas são mais paranoicas por causa do muro. Elas têm mais tendências a ter visões segregacionistas, visões preconceituosas por conta disso. Eu acho que eu nunca testemunhei assim explicitamente, mas eu acho que diversos atos implícitos elas ficam evidentes. Eu tenho um exemplo, que eu tenho uma colega que ela morava em Osasco e estudava aqui no Colégio de Alphaville, no Colégio Mackenzie. Essa menina, ela foi fazer uma festa de aniversário e os pais das outras crianças simplesmente não deixaram as amigas e amigos delas irem só porque ela morava em Osasco, sabe? Isso assim não foi dito explicitamente, mas ficou muito claro, sabe? E as crianças, muitas vezes elas não sabem dessa justificativa que os pais têm, mas através das ações que os pais tomam de isolar e de criar medo, essa crença acaba se internalizando, sabe? Eu acho que em Alphaville existe muito um medo irracional e é muito um medo que não é verbalizado. Ele é encravado na gente, acho que desde pequeno, através dessas atitudes, sabe? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa bastante diferente, com gostos, com características pessoais, assim, da maior parte das pessoas que moram aqui. Então, acho que por consequência, assim, não me sentia como se eu tivesse um lugar, uma caixinha grande, assim, o suficiente para caber a minha pessoa, sabe? Então, no finalzinho da infância, comecinho da pré-adolescência, isso normalmente vem como um desconforto, né? Então, acaba que também tinha sempre poucos amigos mais íntimos, assim, não era de muito em festa. E por muito tempo da minha vida não me importava com isso, sabe? Mas naquele momento da adolescência que, isso parece ser legal, eu queria experimentar algumas coisas. Mas sentia que não tinha, como poderia dizer isso, não tinha o networking, assim, sabe? Eu acho que tem um lugar muito da identificação, assim, sabe? Por exemplo, o que eu cresci começando a gostar, eu era uma criança que jogava muito videogame, assim, chegava da escola, passava o resto do tempo disponível jogando videogame, sabe? E num certo sentido eu me isolava, assim, sabe, nesse mundo paralelo que podia existir ali e a minha vida ia, assim, sabe? Eu acho que não só a maioria das pessoas aqui que tem
um ponto articulado ou sei lá, um argumento para falar que os muros são ruins, uma perspectiva sociológica, mas na prática elas atuam, elas agem dessa maneira paranoica, de medo, esse medo com o mundo externo. Então, por exemplo, posso dar outros exemplos também, que eu tenho um colega assim que os pais são tão paranoicos em relação à segurança dele que ele só pode ir para São Paulo. Ir para São Paulo já é considerado uma aventura perigosa, por assim dizer. E só pode ir para São Paulo se for num carro blindado, sabe? Você para pensar assim, até meio ridículo. E até ele não gosta dessa coisa, mas ainda influencia, acho que aqui acaba não tendo muito esse senso de ridículo, sabe? Do que é uma paranoia, uma segurança absurda. Eu acho que aqui essa segurança paranoica ela é vista como um ponto legítimo, sabe? Até de você concordar ou discordar. Não é vista como um absurdo, uma paranoia. Um termo que é usado nas escolas, por exemplo, de tipo, as pessoas populares são as pessoas tops, assim, né? E esse ambiente é um ambiente muito das aparências, assim, sabe? Para você tá ali dentro desse ambiente, você precisa respeitar uma série de regras comportamentais, regras de etiqueta ali, não no sentido tipo de frescura e tal, mas no tipo de como você performa a sua identidade diante de um grupo, assim, né? Tipo, de que tipo de coisas você fala, com que vivacidade você fala dessas coisas, de que maneira você aborda uma moça, por exemplo, né? Quando você está numa festa, de que maneira você aborda, como você fala sobre isso com seus amigos. Então, eu acho que para essas pessoas, quando tem um corpo diferente, assim, é como se viesse meio como um alien, sabe? E com isso eu quero dizer que é difícil delas terem empatia, assim, de imaginar, descarregada disso que elas estão trazendo, todas essas coisas que vêm de antemão e olhar para o lugar dessa pessoa, né? Tipo, como seria acontecendo isso comigo se eu fosse desse jeito? É uma coisa muito tribal, assim, sabe? Uma festa em Alphaville, diferente de uma cidade comum, ela é muito atomizada, ela é feita de forma individual na casa das pessoas e é um ambiente controlado, né? É o que é conhecido como uma house party. Eu não sei porque eu não participava desse tipo de festa, sabe? Mas, por exemplo, também dizendo, não, eu acho que não é como se não houvesse um lugar em que esse outro tipo de pessoa se juntava, sabe? Porque eu tinha o meu grupo de amigos, a gente, tipo, dava os nossos rolês, só que, enfim, respondendo a sua pergunta, nesse tipo de lugar, é uma pergunta muito intrínseca essa que você tá me fazendo, mas eu sinto que tipo, tinha uma questão muito ali na subdivisão dos grupos, sabe? Como se tipo, tivesse ali uma festa em que vão 30, 40 pessoas e aí dessas 40 pessoas tem ali 6 grupos diferentes, sei lá, 8 grupos que são mais íntimos mesmo, assim, sabe? E aí eu vejo de uma maneira meio esquemática, como se, tipo, não é essa lógica de ter o condomínio alfa 1, alfa 2, alfa 3. Eu vejo que fica uma coisa meio, tipo, como se as pessoas criassem seus próprios condomínios para as amizades, assim, sabe? E aí, pelo menos nessa época da adolescência, quando eu juntava tudo isso, você via uma coisa um pouco mais macro, assim, sabe? Como se você pudesse ver, tipo, um pouco de cada característica se juntando. Isso digo muito desse lugar do meu grupo que era mais LGBT, assim, né, que era mais, bom, de certa forma era mais respeitoso, era mais liberal, num certo sentido, considerando a sexualidade, né. Por incrível que possa parecer, foi uma coisa muito boa, na verdade, porque, não que isso seja uma coisa legal, não que isso não tenha me levado a lugares difíceis comigo mesmo, assim, mas eu vejo que ser LGBT é uma coisa que a pessoa vai sentir independente do lugar que ela esteja, sabe? O que muda muito, o que é uma coisa muito significante, é quando você tem na sua vida
o amparo, né, familiar, a estrutura financeira também, para que você possa, independente disso, independente ali, também, né, isso claro que pressupõe a aceitação de pelo menos uma parte dos pais, seja mãe, seja pai. Tive essas coisas, sabe? Foi, como eu poderia dizer, é como se tipo o karma, as coisas ruins que eu tivesse que atravessar enquanto eu estivesse fazendo essa identificação, elas foram amparadas ali por coisas que eram boas também, sabe? Não vivi uma tragédia completa nesse sentido. Até porque eu tive espaço para tratar com psicólogo, com psicanalista. Vez ou outra, assim, o mundo real acaba infiltrando esse sonho, essa bolha. E a gente vê isso em semáforos, em pessoas pedindo na rua, pessoas passando fome, pessoas pedindo esmola. E a reação que existe aqui de Alphaville é desse incômodo, sabe? Obviamente existem pessoas que têm uma consciência aqui, mas existe esse impulso assim, a negar, sabe? Eu acho que o condomínio, a arquitetura do condomínio e a questão da permissão de quem entra ou quem sai, eu acho que é a manifestação física disso, em que nega-se tanto a realidade. O condomínio ele também não é só para você. O condomínio, os muros não são só para proteger de uma hipotética violência urbana de fora, mas eles também servem como esse filtro, sabe? Então, só se entra nesse mundo quem tem uma certa condição financeira e, portanto, não sofre dos problemas do mundo, sabe? E eu acho que, inclusive, esse é um dos grandes motivos, assim, porquê existe muito essa cultura de medo do mundo lá fora, sabe? Aqui em Alphaville existe essa noção do nosso mundo e do mundo lá fora, que para a maioria das pessoas é o mundo normal, sabe? Mas existe essa questão do nosso e do deles, que muito do motivo que existe essa resistência das pessoas terem esse medo do outro, por exemplo, medo de ir para São Paulo. São Paulo é uma cidade super rica, obviamente tem a sua miséria e tal, mas essas contradições de São Paulo, elas ficam mais evidentes, até nos bairros ricos. E existe essa questão de não querer ver mesmo, como se negar a visão, o contato, uma coisa de sentidos mesmo. Fosse jogar o problema para baixo do tapete, ou pelo menos não me fazer pensar no problema. Eu acho que essas diferenças sociais, essas desigualdades, elas geram desconforto em qualquer um. E eu acho que você pode ter duas opções. Você pode se compadecer e tentar fazer algo para melhorar, ou você pode ignorar e jogar as pessoas para o mais longe possível. E eu acho que Alphaville é uma manifestação dessa segunda opção. Acaba existindo esse choque, né? Pelo menos para a maioria das pessoas que a gente conhece, jovens, quando a pessoa vai de Alphaville para São Paulo, acaba existindo esse choque. E eu acho que, basicamente, eu conheço dois tipos de pessoa. Eu acho que tem as pessoas que se retraem vendo esse desconforto externo, tanto desses sentimentos negativos do outro e das contradições e do desconfortável no mundo real, quanto dessa desconexão e falta de empatia com as pessoas que não são de Alphaville, sabe? Isso até é motivo de piadas e tal, mas é uma coisa de verdade, assim. Mas enfim, eu acho que muitas pessoas também acabam pelo rolar da vida, acabam superando e tendo essa experiência de amadurecimento e viver no mundo real e perder esse medo. Eu acho que elas acabam superando isso com as experiências de vida, mas tem certamente as pessoas que escolhem se retrair ainda mais, sabe? Como se abraçar essa paranoia e ficar só por aqui mesmo. Eu acho que os pais que vieram para Alphaville, eles já têm essa vivência e muitos cresceram em São Paulo ou em outra metrópole, mas eles já têm essa maturidade e eles decidem vir para cá. Mas a criança que é criada aqui desde o zero,
ela acaba não criando esse senso, sabe? O espaço que aqui dá, certamente é muito bom, principalmente muito bom para uma criança. Isso é uma coisa que eu acho que é positiva. Mas não necessariamente para Alphaville, mas de um lugar com menor densidade populacional e mais segurança, né? Por exemplo, uma cidade do interior. E esse aspecto assim é bom porque existem pessoas que cresceram a vida em apartamentos, que tiveram pouca área habitável também, e se os pais acabavam não fazendo um esforço para levar essa criança que cresceu num apartamento em São Paulo para lugares públicos, parques, etc., a criança acabou ficando sempre no quarto, assim, ou em áreas assim, muito restritas. E aqui a gente acaba tendo esse contato mais com o verde, com a grama, sabe? Com esportes, etc. Eu acho que numa infância, assim, eu acho que é muito positivo aqui. Isso é até o lado positivo, assim, do subúrbio americano, né, que chamam. Mas eu acho que para a adolescência e para a vida adulta, eu acho que foi uma experiência, na maior parte, negativa, comparado com morar em São Paulo, por exemplo. Mas essa é a minha opinião pessoal, porque eu acho que Alphaville, por não possuir lugares públicos ou uma cultura, um cenário cultural muito forte, é como se aqui não tivesse muita vida, sabe? Ficasse solitário muito rápido, você ficar sempre com as mesmas pessoas. Eu gostei da minha infância, não posso reclamar disso, mas eu acho que eu teria conseguido ir atrás dos meus interesses e ter encontrado pessoas parecidas comigo e ter ido atrás de muitas outras coisas caso eu morasse em São Paulo, por exemplo. Eu gosto muito dessa ideia de que a bandeira do Brasil foi tomada, assim, sabe? Tipo, quando eu vejo a bandeira do Brasil num lugar público, como, tipo, por exemplo, a entrada de uma cidade, eu gosto de ter esperança de poder olhar para ela assim como uma representação do país que é meu também, sabe? Mas nas casas, né, tipo, considerando essa ideia de, tipo, Alphaville ser o covil do bolsonarismo, eu não sei exatamente em números, né, mas eu vi um dado outro dia que, tipo, a maioria das pessoas que estudam escola, por exemplo, mais de 60% são filhas de pessoas que são herdeiras, né? Eu imagino que isso se reflita, de alguma forma, na divisão das pessoas que moram pelos condomínios também, né? E por associação, acho que a gente poderia dizer, né? As pessoas que estão ali, não todos os empresários, obviamente, mas as pessoas que estão ali movimentando o neoliberalismo, por exemplo, elas são a favor de que elas possam ter mais dinheiro, né? Se a gente vai colocar assim como feijão com arroz, é isso que acontece. Eu acho que blindar é blindar num sentido... Porque, né, o dinheiro das pessoas que moram aqui não é produzido dentro de Alphaville. Ele é produzido nas fábricas, nas fazendas, nas grandes empresas. Então, eu acho que quando a gente fala disso de blindar, é no sentido de que essas pessoas estão pegando esse dinheiro e se esbanjando dele, só que num lugar só. Não é um dinheiro que é compartilhado, né? Porque fica aqui, e aí investe aqui, e aí constrói uma outra casa, faz uma casa que é só para botar carro dentro. Acho que tá aí a blindagem, sabe? Mais do que na produção. Para mim, prudência é você agir de acordo com uma norma pré-estabelecida. Considerando os paradigmas cristãos, eu acho que, além de uma medida completamente superficial, não existe a prudência aqui em Alphaville, né? Porque não seria sobre isso, né? Não seria sobre, como a gente estava falando agora, não seria sobre blindar, não seria sobre isolar ali o seu oásis, não seria sobre isolar o paraíso, seria sobre compartilhá-lo, né? Mas, bom, acho que esses preceitos cristãos, eles se misturaram com muitas outras coisas no decorrer da história até a gente chegar aonde a gente está agora, né? Então, sujeita a essa transformação, a prudência aqui, ela se vê de uma forma muito... Ela funciona através das aparências. Todos não estão sujeitos à prudência na mesma medida. Pra mim, Alphaville é tipo o meu quarto, assim, sabe?
simbolicamente. O quarto sendo esse lugar assim em que você vive as suas questões, os seus dramas de uma maneira completamente subjetiva, assim, no sentido em que tá acontecendo, só que tá acontecendo só pra você, sabe? E bom, conforme sair daqui, fui entender que eu acho interessante sair um pouco mais desse quarto, assim, sabe? La mémoire centrale est appelée ainsi à cause du rôle primordial qu'elle joue dans l'organisation logique de l'alpha 60. Personne n'a vécu dans le passé. Personne ne vivra dans le futur. Le présent est la forme de toute vie. C'est une possession qu'aucun mal ne peut lui arracher. Le temps est comme un cercle qui tournerait sans fin. Eu entrevistei a Luísa Campos, diretora do filme Alphaville, do lado de dentro do muro, que foi feito em 2008. De lá pra cá, pouca coisa mudou. Aquele filme retratava a realidade e os pensamentos das pessoas que moravam aqui nos anos 2000. Luísa Campos se mudou para um condomínio de casas e ficou 2 meses aqui. Alphaville, o filme Alphaville foi o meu primeiro... Ele é um média, né? Mas ele é como se fosse um longa documental, um média autoral documental. Foi o meu primeiro trabalho autoral, assim mesmo. Antes disso, eu já tinha feito alguns trabalhos documentais, mas para clientes, para canais de TV. Então, eu já tinha feito bastante coisa, mas como trabalho autoral foi o primeiro. Eu gravei ele em 2007 e lancei em 2008. E como é que você se sentiu com a repercussão que você teve quando você postou recentemente seu documentário no YouTube? Olha, eu fiquei super feliz porque eu não imaginava. Porque é um longa, né? É um filme longo. Então, as pessoas no YouTube assistem coisas curtas e eu achei muito, muito legal porque as pessoas, além de assistirem, elas começaram a comentar sobre o filme. E você vai ver, eu fiquei pirando nos comentários. Aí eu ficava entrando todo dia, vendo as discussões que estavam rolando, sabe? Nossa, eu morei, eu acho isso uma coisa, acho a outra, aí entrava um, falava outra coisa, mas eu acho que gerou uma discussão muito boa, que é o que a gente tem vontade, o que todo documentarista quer, né? Gerar discussão, gerar pensamento sobre aquele assunto. Então, eu fiquei super feliz, achei super interessante, assim, e inesperado também. Porque para mim foi uma surpresa. Eu tinha um canal de YouTube que eu tinha usado só para lançar um filme para ajudar os professores. Não era um canal de YouTube que eu usava, assim, eu usei o canal meio como uma possibilidade só para os professores que me pediam ter um link fácil. E foi um maior sucesso, assim, eu achei bem, bem interessante. Então, eu frequentava um pouco a Alphaville, porque quando eu era pequena, meu pai tinha um terreno lá. Né? A gente é aqui de São Paulo, a minha família. Só que em vez da gente mudar para lá, a gente acabou mudando para o interior, porque meu pai foi fazer a vida dele no interior, no Mato Grosso do Sul. E toda vez que eu vinha para São Paulo, tinha um grande amigo do meu pai que morava lá. Então, eu ia para lá passar tipo o dia, a gente sempre ia almoçar na casa desse amigo do meu pai. E eu achava muito estranho, porque eu achava, e a minha avó morava na cidade, sempre morou aqui em São Paulo mesmo, no Itaim. Então, numa casa de rua, tal. E eu chegava no Alphaville e eu tinha uma sensação boa de tipo, as crianças aqui são mais livres, tal. Mas ao mesmo tempo, eu achava assim um pouco estranho. Eu sentia uma estranheza assim do lugar, porque eu achava muito quieto, apesar de a gente poder ir para a rua, a gente não ia, a gente ficava meio na casa. Então, aquilo é isso. Aí eu falei, cara, como é que é? E aí, quando eu cresci, quando eu fiquei jovem e comecei eu estava recém-casada quando eu fiz o documentário, pensando em ter filhos, tal. Eu falei, qual que será, né? Será que é uma possibilidade você realmente mudar
um bairro fechado para criar os filhos? Se eu tenho essa possibilidade, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas, ao mesmo tempo, sempre achei um pouco estranho. E comecei a estudar também essa coisa das cidades. E eu sou louca pelo Godard e pelo filme Alphaville. Então, foi por isso que eu falei... Eu achava uma coisa meio distópica, assim, sabe? Você tem uma cidade dentro de uma cidade. E esses filhos dos amigos dos meus pais também cresceram. E estavam morando lá, e trabalhando lá, e não saíram de lá, nunca. Até hoje estão lá. Então, eu falei, me deu vontade de explorar e de entender melhor como é que é essa vida, né? Por que as pessoas realmente vão para lá. Mas a minha expectativa, eu já tinha um pouco um olhar crítico, sabe, Martim, sobre essa história. Eu acho que, de uma certa forma, eu me aproximei, eu conheci as pessoas de lá, mesmo, através do documentário, né? Então, quando você começa um documentário, normalmente você vai já com uma predisposição. Então, eu já tinha um olhar crítico sobre aquela situação, olhada de fora, né? Uma situação olhada de fora que você fala, tá, eu vou investigar isso aqui porque eu acho esquisito, eu acho estranho. Acho que os muros, né, teoricamente, acho que muro só traz mais violência, porque você acaba criando um deserto em volta desse muro. Né? As ruas não têm olhos, né? Tem aquele O Medo Líquido, né? Aquele livro fala disso, né? As ruas não têm olhos, não têm vizinhos, então você acaba voltando tudo para dentro. Então eu fui com essa cabeça, né? Olhar para isso. Aí, quando eu cheguei lá, além disso, eu acho que toda a staff da segurança e a paranoia da segurança realmente era maior do que eu imaginava. E, de uma certa forma, as pessoas que estavam lá eram pessoas que, assim, facilmente, como documentarista, eu podia deixar elas numa situação muito complicada pelas coisas que elas falavam, sabe? Isso foi o meu maior dilema ético do documentário, porque facilmente eu podia, assim, eu fui na edição, eu tive muito cuidado, eu tirei muita gente, para não ficar também uma coisa que você não traz reflexão, sabe? Você só coloca um monte de gente falando um monte de abobrinha, um monte de coisa pesada, e você acaba não gerando reflexão. Porque, na verdade, por trás desse discurso tão agressivo, tem o medo, né? Tem a vontade de ter uma vida mais leve, que você não tem que ficar o tempo inteiro preocupado se alguém entra na porta, se alguém pula seu muro, né? Tem uma vontade genuína ali também, né? De quem mora em São Paulo. Então, assim, essa coisa não foi tão surpreendente, mas acho que foi, assim, abriu minha cabeça de uma certa forma. Foi bem recebida, na verdade. E eu falava para todo mundo que eu estava fazendo um documentário sobre como que é a vida dentro do condomínio, se realmente precisava de toda aquela segurança, sabe? Eu falava sobre o que era o filme mesmo. Sim. E... para mim não teve muito... Eu consegui filmar em tudo. Naquele condomínio que eu filmei, que eu fui lá para o Tamboré, eu tive autorização de filmar onde eu quisesse lá. Eu não lembro direito, tá? Mas até nas ruas também do Alfa 1 que eu filmei, foi bem tranquilo. Tentei entrevistar diversos seguranças diferentes, de diversos condomínios. Não tive sucesso com nenhum deles. Além disso, quando eu estava aqui gravando em meu condomínio, 2 seguranças vieram conversar comigo e me disseram que eu não poderia estar gravando nenhuma parte do meu condomínio e que eu devo pedir uma autorização. Pois bem, eu pedi essa autorização à administração do meu condomínio e até agora não obtive resposta. Assim, as pessoas, elas falam umas coisas muito parecidas, né? Eu acho que elas querem acreditar naquilo para poder tomar as atitudes, né? Para poder falar, não, eu moro aqui por causa disso, né? Eu não quero tomar... Na minha vida não tem espaço para eu cuidar, fazer trabalhos sociais ou não sei o que. Elas nem chegam nesse lugar, né? Elas só se blindam e falam, às vezes, coisas muito sérias, né? Que a gente não quer... Numa edição pode realmente prejudicar a pessoa, mas porque ela teve que construir todo esse pensamento, e isso é muito dado, né, na composição de quem é essa pessoa e por onde ela andou e como ela foi criada, para ela ter o porquê ela está aí, né? Porque ela achar que é tão necessário. No Tamboré, no condomínio que eu morei, era assim, eu achei desesperador o nada, a falta de acontecimento. Então, eu achei distópico.
Eu achei bem próximo desse Alphaville do Godard. Que é isso, era um silêncio absoluto. As crianças não saíam muito pouco na rua para brincar, porque elas não tinham para onde ir. Tinha graça, não tem perigo, não tem nada. Né? Não tem... Não é nem perigo, sabe assim, aquela coisa do interior. Eu cresci no interior, na rua, no interior, andando de bicicleta. O terreno baldio que a gente ia brincar. Assim, essa coisa de você estar o tempo inteiro sendo vigiado por câmeras. No parquinho, na esquina, né? Você vê assim, eu saía todo dia à noite para caminhar. E aí você caminha sempre pelas mesmas ruas. E ainda o condomínio que eu morei, as casas eram iguais, passando pelas mesmas casas. Era um ciclo, assim, parecia um show de Truman mesmo, sabe? Você parece que está sempre vivendo a mesma coisa, o mesmo dia. Eu tive muito essa sensação, que eu achei que era muito próximo, e é muito angustiante, eu achei muito angustiante, muito angustiante. E aí tinha a hora das babás, as babás saíam todo dia, fim do dia para passear. Aí à noite era a hora dos casais andarem nas ruas, os mais velhos, aí eles faziam aquelas caminhadas ali, você cruzava sempre as mesmas pessoas, sabe? E essa sensação de que você está sempre vigiado, que você não pode fazer nada de errado, né? O que é errado, não sei, mas é isso. Então, eu achei que essa coisa do silêncio, da proteção, ela é bem angustiante, assim, achei ela bem presente. Eu acho que o Alfa 60 das pessoas que moram aí e que talvez tenha esse perfil é o próprio medo, né? É o medo, é a vontade de fazer sempre igual, de não transgredir, né? É o tradicionalismo também. Eu acho que é isso. E o medo principalmente, né? O medo de fazer errado, o medo do outro, o medo de sair do padrão que é estabelecido por elas mesmas. Logiquement, moi, Alpha 60, je ne suis que le moyen logique de cette destruction. Não, até porque diz uma coisa muito louca que está rolando, Martim, é que não é só em São Paulo que tem. São Paulo é um problema, tem um problema de violência, né? Eu moro numa rua aqui em Pinheiros, eu moro numa casa de rua em Pinheiros, né? Muita gente fala assim, você é louca. Nunca tive medo, né? Eu acho que o medo é que faz você... Mas, assim, tem muitos alfavilles pelo Brasil inteiro, em cidades que não tem o menor problema de violência. Então, sim, é status. É totalmente. Nesses lugares é totalmente. Meu irmão mora em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eles estão fazendo um condomínio lá, juro. Eu duvido que tenha um condomínio tão luxuoso em Miami. Duvido. Eu duvido. Tem um lago transparente, tem não sei quantas saunas, tem não sei o quê. Sabe? O cara trouxe oliveiras centenárias. Assim, são condomínios gigantescos, o bairro todo, a cidade está migrando para esses condomínios, então os bairros tradicionais eles ficam vazios, ficam desvalorizados, e aí as pessoas que têm dinheiro, e as que quase têm, elas migram para esses condomínios fechados, murados, e a cidade fica deserta, a cidade aí sim fica violenta, porque não tem mais ninguém, né? E aí sabe o que está acontecendo lá também, um fenômeno muito louco? É que nessa avenidona, que tem vários condomínios lá agora, tem vários, não sei nem como tem tanta gente para morar em condomínio numa cidade tão pequena. E ainda estão construindo esse gigantesco. Fizeram essa avenida no meio, né, que tem um centrinho comercial aqui, um centrinho comercial ali, várias paineiras, né, bem clássico. E aí tem os gramadinhos, assim, tem o muro e tem os gramadinhos. E as pessoas no final de semana que não moram no condomínio, que não podem morar, elas vão para lá e fazem piqueniques nesses gramadinhos. E ficam ali, virou uma avenida de passagem, de tipo tomar tereré e ficar ali com o muro atrás e um gramadinho. Aí fica todo mundo no gramadinho, vendo a galera passar. Então, é status puro, é tipo, quem pode estar dentro do condomínio e quem não pode estar fora tomando tereré, vendo os outros passarem. Né? A cidade migrou assim para esse ambiente assim e está ficando totalmente deserta. Eu fiquei, na verdade,
o processo do filme foi muito louco, porque eu, na verdade, fiquei muito surpresa ao fazer o filme com algumas coisas. Essa coisa da segregação social foi maior do que eu imaginava. Tudo foi maior do que eu imaginava. Então, assim, uma coisa que eu fiquei muito, muito feliz foi de ter certeza de que eu fiz a escolha certa, que eu não iria morar aí, que eu não iria morar numa família, que eu não gostaria de criar meus filhos ali, de que eu não gostaria de morar nesse lugar que realmente te tira de uma realidade de um país, né, se distancia, por mais difícil que seja você lidar com o dia a dia em São Paulo, tal, eu preferi fazer essa escolha do que realmente viver murada, né, viver nesse lugar onde as pessoas não tomam contato com o outro, com o diferente. Então, acho que foi essa a minha maior conclusão, assim, de fazer o filme mesmo, né, pessoalmente. E como pesquisadora, documentarista, assim, eu fiquei bem, como eu te falei, eu fiquei bem chocada com como as pessoas realmente falavam e pensavam e não estavam nem um pouco preocupadas, não tinham muita consciência de onde elas estavam dentro da sociedade brasileira, sabe? Essa falta de consciência do que você representa para o seu país e para a sua comunidade, e a menor vontade de ter essa consciência, né? Que é essa coisa do capitalismo individualista ao extremo, né? Eu acho que tem isso ali, é mais fácil você achar pessoas extremamente desse lado, assim, da moeda, né? Porque não querem tomar contato, acho que isso não tem nada a ver com elas, que elas não fazem parte desse problema. Sim. Então, isso eu fiquei bem espantada, assim, dessa falta de consciência mesmo e de uma vontade de não ter essa consciência. Isso não é meu problema. Estou aqui, assim que eu vivo, eu estou me protegendo minha família. Acabou. Eu ficava filmando o dia inteiro, então eles começaram a me conhecer, as crianças começaram a se aproximar, né? Eu fiquei amiga das crianças, que ficavam mais ali o dia inteiro. Mas foi tudo bem, assim, eu não fiquei tempo suficiente para criar grandes amizades, mas eu criei laços com as pessoas, né? E eu fui super sincera o tempo inteiro, sabe? Que eu estava fazendo e cada um leu de um jeito. Né? Teve uma personagem que até falou, né? Ela está fazendo um documentário que não é sobre a Amazônia, não é sobre favela, é sobre nós. Foi o jeito que ele leu, que realmente era um documentário que não era sobre favela nem sobre a Amazônia, né? O que eu falava para as pessoas, eu quero fazer um documentário sobre a vida dentro dos condomínios fechados. Por que que existe essa escolha? Por que que vocês estão aqui? Que é um documentário que não foi feito ainda, sobre a nossa classe social, porque eu sou dessa classe social. E as pessoas toparam e iam e se abriam e de uma forma bem natural, assim. Como eu fui morar lá, eu acho que tinha uma coisa assim, ela veio morar aqui, né, com um trato meio de vizinha, assim. Eu já revisitei algumas vezes, esse amigo do meu pai continua morando aí no 1, eu vou de vez em quando lá, um amigo bem querido dele. Eu acho que o Alphaville só cresceu, né? Só cresceu. Aí em volta virou uma coisa enorme, né? Um bairro bem pulsante, assim, em volta dos condomínios, né? Vejo que cresceu bastante, continua meio parecido, né? Continua bem o mesmo estilão, assim. Mas modernizou um pouco, né? Eu lembro de visitar quando eu estava aí, que era que chamava Eco, não sei o que, que era no meio de uma reserva mesmo. A gente entrava. Não, e era muito louco, porque você entrava, ia por uma estrada linda, cheia de planta, mas cheia, assim, uma reserva, no meio de uma reserva mesmo. A hora que você chegava no condomínio, não tinha uma árvore. Todo desmatado, né? Todo desmatado. Mas como assim o condomínio é eco, sendo que não tem uma árvore? Desmataram tudo para fazer o condomínio? Eu falei, legal, esse condomínio vai ser no meio do mato, né? O povo vai vir morar aqui, vai fazer mais sentido. O que você quer? Eu quero a natureza. Aí você vai, tem lá a sua casa no meio do mato, não sei o quê, delícia. Não, chegou lá, tinham descampado tudo e a mata em volta, assim. Lugar que se faz um condomínio, tira-se tudo para depois plantar exatamente só onde você quer, né, e tal. É um certo controle, é uma vontade muito grande de controle.
né? Eu lembro uma coisa também que chamou muita atenção foi isso. São pessoas que não querem perder o controle, que não podem perder o controle. Então, tudo tem que ser controlado. Do jeito de entrar e sair, a plantinha que você planta, aí você faz aquela plantinha, você vai lá e desenha ela redondinha, porque você quer o buchinho do jeito que você quer a árvore onde você quer, né? Você você quer controlar tudo, quer controlar a natureza, quer controlar quem você convive, quer controlar com quem pode passar na frente da sua casa, né? Quem pode ter uma relação com seu filho, né? Você quer controlar tudo. Então, essa vontade de controle que tem muito a ver com o filme do Godard, né? Entrevistei também a Leiko Gotoda, uma tradutora de livros de japonês para português. Eu me mudei em abril de 1900, olha aí, 1900 ainda, 1979. Alphaville ainda estava em construção, estava em formação. A minha família foi a 24ª a chegar aqui. Os meus filhos eram todos ainda menores de idade. E aqui era tudo deserto ainda, o condomínio todo aberto, ainda não havia muitas casas construídas. E era um ambiente muito despoluído, bom. O ar era puro. E o que aconteceu foi que as pessoas que vieram para cá vieram em busca dessa paz, desse ambiente gostoso. Morávamos num apartamento na aclimação. Então dá para imaginar o que é um apartamento com 4 moleques dentro, o dia inteiro socados dentro do apartamento. Era muito movimentado, né? Muita balbúrdia, muita confusão, briga, tudo mais. Não havia um ambiente bom para eles se distraírem, para extravasar a energia, esse tipo de coisa. E então, nessa época, o meu marido ouviu através de um outro amigo que havia um loteamento de tais proporções, desse jeito, assim, com tantos lotes e tal, e que seria um local muito agradável para crianças. Contudo, era muito longe de tudo. E aqui não havia nada ainda, né? Então, nós viemos aqui com o intuito apenas de conhecer. Era uma novidade, a gente veio para conhecer. E aí nós rodamos aqui por dentro com o nosso amigo, e ele nos mostrou tudo que havia por aqui e disse: olha, você já imaginou como seriam as crianças livres aqui dentro, sem perigo de carro, sem perigo de roubos, esse tipo de coisa, né? Porque já São Paulo era um inferno já. O meu filho mais velho tinha ido para a Avenida Paulista com outro amiguinho. Ele tinha sido roubado, naquela época era relógio, que era muito visado, né? Ele tinha sido assaltado e roubaram um relógio dele. Outros amigos tinham tido tênis roubado, andaram descalços para casa, coisas assim. Então era uma coisa muito... A violência ainda não estava implantada de todo como está hoje, né? Mas já tinha uma amostra do que viria a ser isso, a São Paulo. E a gente estava bastante preocupada. São 4 filhos, afinal. E quando meu marido viu isso aqui, ele falou: não, a gente tem que mudar para cá, tem que mudar, tem que mudar. Eu fiquei meio assim, porque era muito longe de São Paulo. À época não havia
comércio comum para abastecimento no dia a dia, né? Padaria, açougue, supermercado, nada disso havia. Isso aqui era um mato total. E então eu fiquei meio receosa. A Marginal de Pinheiros era totalmente deserta, alguns pouquinhos carros correndo. A Castelo Branco era um carro ou outro e o resto é a pista a perder de vista. Não se via nada, nem de carros, nem de nada. E eu fiquei bem temerosa, ainda argumentei um bocado, mas no fim fui voto vencido e viemos para cá. No fim aquilo foi uma beleza, né? A gente encontrou aqui um ambiente maravilhoso e muitas famílias, muitas. Na época eram 24 famílias morando aqui, mas todos com crianças pequenas, na idade dos meus filhos. E era um ambiente de brincadeira contínua, né? Eles brincavam na rua, voltavam na escola, largavam o material, desapareciam, iam colher amora, iam colher não sei o quê, sumiam, à tardinha ainda iam buscar besouros desse tamanho, sabe? Caçavam besouros por aí. Então, nunca me arrependi. No começo, nunca me arrependi de ter mudado para cá. Eu acho que foi uma boa escolha. Olha, eu fiquei muito, muito temerosa de que isso aqui não fosse para adiante, sabe? Que nós fôssemos ficar ali umas 30, 40 famílias e mais nada. Mas aí, com o passar do tempo, a gente viu que isso aqui ia desenvolvendo. Aí começamos a falar, nossa, isso está parecendo uma vila, alguma coisa mais habitada, né? Está parecendo melhor. Começaram a surgir, o posto de gasolina já estava aí, mas surgiram a padaria, um açouguezinho pequenininho, uma vendinha. A vida começou se tornando mais fácil, maleável, né? Porque a gente fazia as compras todas em São Paulo. Ia para São Paulo comprar carne, ia comprar... Era inferno. Então, começamos a achar que talvez houvesse progresso nisso, mas nunca imaginamos que fosse chegar nesse tamanho. Porque aí depois foram aparecendo Alphaville 2, Alphaville 3, a gente, que loucura, mas que loucura, o que eles vão fazer com esse monte de lotes, né? Porque quem é que vai morar? Imagina, gente. Meu Deus do céu. Lei de engano, foi tudo ocupado assim, uma questão de 10 anos, isso aqui mudou completamente, né? Olha, era uma vizinhança agradabilíssima. Eu conhecia todos os meus vizinhos da rua, de ponta a ponta. Eram todos muito simpáticos, um tal de ir e vir, venha tomar café em casa, venha tomar um chá, venha isso, venha aquilo. Abria a porta, punha a cara para fora, logo lá vinha a vizinha, oi, vem cá, sabe o que aconteceu? E era uma vida assim, uma sociabilidade muito grande, muito intensa, todo mundo se gostava, todo mundo se amparava, uma ajudando a outra. O que a gente perdeu agora, né? A gente perdeu tudo isso e foi uma pena, porque eu acho que as pessoas que vieram naquela época que eu me mudei para cá, eram pessoas todas voltadas para um ambiente sadio para os filhos. Todos que vieram para cá tinham filhos, não havia exceção. Todos tinham filhos, pequenos, adolescentes, mas todos eles tinham filhos. E todos eles sonhavam com uma vida melhor do que... Em São Paulo a gente não podia soltar os filhos, já naquela época não se podia soltar os filhos na rua, né?
Então, essa vida a gente perdeu todinha, né? Houve uma mudança drástica no perfil dos moradores. Aquelas pessoas... o ambiente era quase interiorano, sabe? De puxar uma cadeira, sentar na beira da calçada, chamar outro e conversar. Era uma coisa muito assim, agradável mesmo, né? E acho que nós perdemos tudo isso. O perfil do morador foi aos poucos mudando, com pessoas que tinham sofrido assaltos em São Paulo, a casa tinha sido arrombada, tinham famílias, tinham pessoas sequestradas na família, sabe? Ai, credo, foi sequestrado. Esse tipo de medo foi trazendo gente com mais poder aquisitivo, né? Com um poder aquisitivo maior, pessoas com posses, naturalmente, porque os bandidos visam sempre os mais ricos, né? Aos poucos, a tranquilidade daqui de Alphaville foi se espalhando por São Paulo, a história. Todo mundo ouvia e eles vinham vindo cada vez mais pessoas com mais posses. E foi se perdendo aquele ambiente inicial de camaradagem, de pessoas desse nível médio mesmo, que tinham vindo em busca de paz e lugar para criar os filhos, né? Isso já foi se perdendo aos poucos, né? Começaram a vir escolas para cá, as famílias começaram a vir, não havia mais dificuldade com transporte para escolas em São Paulo e tudo mais. Então, o ambiente foi ficando bem diferente. Havia um outro perfil de pessoas. Mais tarde ainda começou a vir, isso aqui se tornou um símbolo de um status, né? Um símbolo de poder econômico, vamos dizer. E aí as pessoas que tinham muita posse começaram a mudar para cá. Primeiro, porque era seguro. Segundo, porque eles queriam poder ir para São Paulo e dizer, eu moro em Alphaville. O que nós nunca, os primeiros que morávamos aqui, nunca tínhamos imaginado. A gente até brincava, a gente mora no interior. Dizia-se assim, né, naquela época. Hoje em dia não, São Paulo, Alphaville tem essa fama de lugar chique. Perdeu-se o sentido inicial da coisa, né? Mas, enfim, a paz continua, não há muito perigo, embora tenha havido alguns assaltos, houve gente que foi assaltada aqui dentro mesmo. Houve um caso de sequestro aqui dentro, com roubo, seguido de roubo, uma confusão danada. Mas é um caso em quase 30 anos. Então, quase... Então, mudou bastante. É isso que eu acho hoje em dia, né? Ninguém se conhece mais. Todo mundo se tranca em casa. E ninguém se conhece mais. Só mesmo os moradores antigos, que ainda tem alguns aqui na rua, eu conheço, cumprimento. Fora isso, mais nada. O som, sim, o dia inteiro é barulho de obra, martelada, helicóptero voando, carros não se nota muito, mas é isso aí. Infelizmente, não há grito de criança brincando na rua, isso não se ouve. Isso que a gente veio para conseguir para os nossos filhos, que agora já estão adultos, não precisam mais, mas isso não se ouve mais. Naquela época havia muita criança brincando na rua, gritando, chamando um ou outro, mas hoje não existe mais. Última pergunta. E
Sim, me deu paz, um ambiente gostoso para eu poder trabalhar, porque um apartamento na aclimação é minúsculo, não haveria espaço para o que eu tenho aqui hoje, né? E nesse sentido, Alphaville foi muito bom, o silêncio ajuda muito. E eu acho que, por outro lado, às vezes, tem entrevistas, pessoas que querem que eu vá para São Paulo para fazer uma entrevista. Muitos vêm até aqui, mas é complicado pedir para eles virem até São Lonjura, né? Se não tem carro, é ruim demais. Então, nesse sentido, eu tinha que sair para São Paulo de cada vez, conversar com editoras, tinha que ir para São Paulo. Tudo isso era bastante cansativo. Algumas editoras me convidavam, vem almoçar em São Paulo, sai daí desse buraco que você se meteu, venha para São Paulo. A gente ia, mas era cansativo nesse sentido. Mas o silêncio é ideal, consegui trabalhar muito bem mesmo aqui. Eu sou tradutora. Na época que eu comecei meu trabalho, havia muito poucos tradutores da língua japonesa para o português. E quando eu comecei, houve uma enxurrada de pedidos, foi muito puxado para mim por uns 15 anos, mais ou menos. Eu trabalhava dia e noite sem parar. Aliás, ainda tenho muitos pedidos, mas eu não estou mais podendo fazer nada. E, nesse sentido, como tradutora, foi um ambiente muito bom este. Gostei demais de morar aqui nesse sentido. Je vous aime.